Muito bem. Dando continuidade ao nosso estudo da lição número 5, né, onde nós estamos estudando no primeiro trimestre desse ano 2025, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje nós vamos dar continuidade justamente ao tema Jesus é Deus. No primeiro vídeo, com esse mesmo tema, nós focamos em um texto bíblico, né, de João capítulo 1, versículo 1, e mostramos no original, né, que de fato Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quero também aqui chamar a sua atenção para a importância desse tema. É possível sim dizer que esse tema é o tema mais importante de toda a teologia. Você pode gostar de escatologia, de bibliologia, angelologia, mas o tema mais importante de toda a teologia sempre vai ser a Trindade. E nas outras lições anteriores, a gente já percebeu que existem algumas religiões que é contra a Trindade, como os unitaristas, né, que são igrejas evangélicas falsas que não acreditam na Trindade. Também nós temos os unitários, onde é composto pelas Testemunhas de Jeová, os Mormons, enfim, toda uma confusão, né, que novamente eles não acreditam na Trindade. Então, os unitaristas e os unicistas não acreditam na Trindade, portanto, não acreditam em Deus realmente. Eles estão apenas dentro de uma religiosidade. E sobre essa questão, também, quero aqui fazer uma citação aqui do livro que vai tratar do mesmo assunto, certo? Diz assim, muito embora o estudo das ciências das religiões defina o cristianismo como uma religião, a palavra de Deus ensina claramente que os verdadeiros cristãos não vivem em função de religião, filosofia ou ideologia, mas da experiência real com Cristo ressurreto. Como cristão, também cremos que a fé cristã está fundamentada na manifestação de Deus ao ser humano. A Bíblia não aponta para a religião, mas para a revelação que gera relacionamento. Ou seja, essa revelação especial procura revelar a justiça de Deus na salvação do pecador pelos méritos e pela pessoa de Cristo unicamente. O alcance é os indivíduos, os seus escolhidos, e os meus exclusivamente a Bíblia e Cristo. Ou seja, a revelação não trabalha com religião. Você muitas vezes pode estar aí frequentando 10, 20, 30 anos uma igreja, uma religião X, que até acredita na Trindade. Porém, isso não vai lhe fazer cristão. O que vai lhe fazer cristão é se você realmente conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E esse estudo não é apenas um estudo teórico, não é um estudo acadêmico, né? Mas um estudo espiritual que, de fato, no começo da minha conversa aqui, eu já disse que uma pessoa que bota a Bíblia no braço e diz que Jesus não é Deus, assiste de Jeová, uma outra religião que pega a Bíblia e diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só, essas pessoas não acreditam em Deus. Elas acreditam na ideologia de uma religião, na filosofia de uma religião e nas mais interpretações dos seus falsos profetas. A verdade é trinitária. A verdade provém da Trindade. E sem a crença nisso, é impossível, de fato, você realmente ser cristão. Certo? Você pode até não ser baseado no Espírito Santo, enfim. Mas se você não crê realmente na Trindade, você não é cristão de verdade. Bem, feito essas ressalvas, venhamos aqui para a lição. Textual. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 2. Essa é a tradução que provém dos textos gregos. E está totalmente correto. Qualquer mudança aqui, um acréscimo de um artigo indefinido, por exemplo, é uma maldição.
certo? Então, o texto que está aqui, ele está completamente correto. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica é justamente João capítulo 1, verso 1 ao verso 4, depois verso 9 ao verso 14. Vamos ver aqui o comentário da lição. Só baixar aqui. Aqui, ó. Na parte da introdução. Vamos ver aqui. A palavra-chave é Emmanuel. Eu diria, pessoal, com toda humildade, que a palavra-chave aqui é a palavra verbo. Certo? A palavra-chave é a palavra verbo. É óbvio que Emmanuel é uma palavra teofonia, né? É uma palavra teofórica, uma palavra que manifesta atributos divinos. Tudo bem. Porém, dentro do capítulo, o autor, ele identifica, não exatamente porque Emmanuel é mais propriamente visto como a encarnação do verbo. Só que aqui a gente está lidando com a divindade. A encarnação do verbo, a gente viu ali na lição número 3, a encarnação do verbo, aí é Emmanuel. Tudo bem. Quando a gente está estudando realmente que Jesus é Deus, né, o verbo é Deus, é o Logos, né? Então a palavra-chave aí, se você quiser, tá? Botar como verbo, tá ótimo, tá bom? Bem, mas se quiser deixar como Emmanuel, tudo bem, não tem problema nenhum. Não. Porém, no meu pequeno entendimento, seria verbo, tá bom? Introdução. O apóstolo João, certo? Que não é católico, não é espírita, não é mormon, não é testemunho de Jeová, não é católico, entendeu? É o apóstolo João, certo? Como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. Ou seja, João vai ter um trabalho teológico muito grande e muito profundo. Por exemplo, é um dos livros que eu mais gosto no Novo Testamento, é o Evangelho de João. Então, o apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão somente só, o Deus Yahvé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então, João é uma das maiores provas em todos os capítulos de que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, tá? E ele trabalha de uma forma bíblica. Quer um estudo completo sobre a divindade de Cristo? João. Quer um estudo completo sobre a humanidade de Cristo? Mateus, Marcos e Lucas. Quer um estudo completo sobre divindade, encarnação do verbo? Os 4 evangelhos e as demais cartas do Novo Testamento, por exemplo. Tópico 1. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Então, veja só, pessoal. A gente precisa amadurecer, certo? A EBD, a escola bíblica, é uma escola bíblica dominical, precisa amadurecer. Não é recitar textos, é realmente se aperfeiçoar no texto. Então, assim, cada tema aqui, ela está conectado ao tema anterior e, consequentemente, ao tema posterior, certo? Então, quando a gente fala sobre a divindade de Jesus, a gente supõe e acredita que você já sabe e acredita que Jesus é homem, que Jesus se encarnou, que Jesus ele é 100% homem, que Jesus ele tem a natureza humana, certo? Então, sem essa doutrina da humanidade do verbo, não faz sentido você acreditar que Jesus é Deus. Sabendo que você acredita que Jesus é Deus, que Jesus é homem, agora você vai estar descobrindo, por meio da revelação escrita, que Jesus é Deus. Então aqui você já tem o quê? A confirmação, justamente a explanação de que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Certo? Uma pessoa com duas naturezas. Entende? Bem, Jesus é Deus.
Jesus não é um Deus. Jesus ele é Deus, 100%. Certo? O Novo Testamento é direto contra a natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus. João capítulo 5. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Kyrios é Senhor, certo? Kyrios e Theos é Deus. Então, tu está utilizando Senhor, que é Kyrios, que é o nome da tradução do hebraico para o grego, Yahvé. Ele está dizendo, Yahvé é o meu Elohim, se fosse em hebraico. Yahvé é meu Elohim. Mas ele não está confundindo as pessoas, uma vez que nós pressupomos que você já sabe a diferença, né, das pessoas da Trindade. Só que aqui está falando um grego. Aí ele diz o quê? Kyrios, Theos. Em português é Senhor meu, Deus meu. Certo? Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do seu grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos naquele que é o verdadeiro, seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Se puder aí abrir aí, 1 João, capítulo 5, versículo 20. É importante você guardar João capítulo 1 e também 1 João capítulo 5, versículo 20. São textos fundamentais, certo? Bem, seus atributos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como a onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente, conforme Mateus capítulo 21, versículo 18. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é eterno, conforme Isaías capítulo 9, versículo 6. No princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1. Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai, Gênesis capítulo 1, versículo 1. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipotente, Mateus capítulo 18, versículo 20. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto de Deus. Possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. Jesus possui esse atributo. Mateus capítulo 17, versículo 27. E outros versículos, tá? Ou seja, é mostrado em toda a Escritura, no Novo Testamento, que Jesus ele é Deus. E uma das principais provas é saber que os autores mostravam que Jesus era onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, nem anjo, nem querubim, nem serafim, nem o ser humano com sua tecnologia, né, era onisciente, onipotente e onipresente. Entende? Então, portanto, não faz sentido dizer que Jesus é uma criatura, que Jesus é um anjo, que Jesus é mais um Deus. Não faz sentido. Faz sentido, de acordo com esses exemplos, entender que Jesus é a 100% da Trindade. Ponto 2. A heresia que nega a divindade de Jesus. Aí já viu algumas religiões, como o unicismo e o unitarismo. Já vimos lá no começo da revista o docetismo, né? Outros falsos profetas que vão surgindo aí ao longo do tempo, negando justamente a encarnação do verbo, se ele se manifestou em carne. E vimos que é necessário desenvolver o evangelho de forma respeitosa, né, sem atacar o indivíduo, mas atacar o argumento, dentro, obviamente, de uma oportunidade para mostrar a essência do evangelho. Aqui a gente vai conhecer sobre o arianismo. Os primeiros, né, o arianismo é uma teologia maldita, é uma teologia amaldiçoada, que está hoje nas testemunhas de Jeová. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguindo pelos monarquianismos dinâmicos, mas a heresia principal que abalou o fundamento da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ario, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318.
Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus, segundo a categoria. É a doutrina da Testemunha de Jeová. Aaron rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência. Ante a encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Então, nesse período, depois do ano 100 depois de Cristo, até os anos 400, os homens daquela época, certo? Eles debatiam arduamente em busca da verdade. E outros debatiam em busca do erro, como o Ário, certo? Diferente de nós, que apenas estudamos uma vez na semana e recitamos, fazemos um ditado, né, da EBD. Esses homens, por mais que estejam errados, por mais que estejam equivocados, por mais que seja uma teologia amaldiçoada, eles estudaram, mas não alcançaram a verdade, alcançaram o erro, o engano. Diferente de nós. Por que eu digo isso? Porque a gente não estuda realmente. A gente não consegue, muitas vezes, entender a Trindade. Eu vejo que eu já passei muitas denominações pentecostais, né? E muitos que estão aí recitando, ditando a revista da EBD não sabem o que é Trindade. Confundem, muito menos identificar as seitas que provém diário. E muito menos conseguem argumentar contra o arianismo. Isso é triste para mim poder dizer isso. Mas perceba que essas falsas doutrinas, elas só conseguem criar esse caos uma vez que a igreja cristã não ensina, não educa, não doutrina as ovelhas de forma teológica. E esses indivíduos, eles assumem o poder dessas igrejas, né, por várias circunstâncias. Aí, depois que eles assumem esse poder, né, se tornam algum tipo de presidente, eles começam a ditar suas heresias e causam essa perturbação. Mas, graças a Deus, que também surgiu grandes defensores a favor da Trindade, do Evangelho, e assim esse mal está sendo desfeito, entende? Mas observe que esses falsos profetas, por mais habilidosos que eles sejam para o erro, eles tendem a, primeiro, distorcer o texto bíblico, modificar a linguagem, eles distorcem o texto bíblico, eles podem apresentar uma outra tradução, aí vai ver que já, uma outra tradução, e eles distorcem a linguagem, não é? Você diz assim, não, mas o original o verbo, é o logos, aí o cabo diz, não, é de outro jeito. Eles estão distorcendo a linguagem. E terceiro, eles raciocinam, todo o seu raciocínio não é proveniente da escritura, mas é proveniente dos espíritos enganadores, certo? E é isso que acontece nos dias de hoje. Então, não fiquem assustados se isso surgir na igreja de vocês. Não é porque as testemunhas de Jeová estão fora da igreja pentecostal, por exemplo, que isso não vai acontecer. Algumas vezes eu digo aqui no começo a vocês que eu já vi pessoas que estavam até sendo, meu Deus, indicadas ao ministério pastoral que não acreditam na Trindade. E aí, como é que fica essa situação? Suas explicações. Ário e seus seguidores, pessoal, é o pessoal perturbado, né, procurando achar algo. Então, segue algumas delas. A mais emblemática é: o Senhor me criou, provar que Jesus foi criado. Certo? Obviamente, eu não vou tratar desse texto, porque ia ficar muito grande o assunto
Mas quem sabe aqui no canal capítulo 1, versículo 15, que diz assim, o qual é a imagem de Deus visível. O primogênito de toda a criação, porque supostamente dito que Jesus é o dos arianos. Outra passagem favorita deles é a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro é Jesus Cristo que enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Então, obviamente, texto fora de contexto leva pretexto para a heresia. Eu recomendo que você assista o primeiro vídeo desse tema, aqui no canal, tá? Parte 1. Jesus é Deus, parte 1. Certo? Esse aqui, Jesus é Deus, parte 2. Aí vou ter aqui, cuidado com as falsas bíblias. É onde eu vou mostrar no capítulo 3, no ponto 3 aqui, é uma coisa interessante. Que eu até tratando na parte 1, entendeu? Sobre a tradução de João capítulo 1, versículo 1. Então, com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. João capítulo 1, versículo 1. Atento. E assim, pessoal, eu até recomendo vocês que reforcem isso com seus discípulos, né? Que eles estudem e consigam responder as perguntas. Cada lição tem 5 perguntas, entendeu? E essas perguntas visam ajudar a pessoa que está estudando a entender melhor o texto. Então, é importante, tá certo? Como solucionar a controvérsia. A tradução criou de Provérbios capítulo 8, versículo 22, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer a existência, algo do nada. É o verbo bará, como em Gênesis capítulo 1. O texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que Jesus é o primogênito da criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototopos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é mais Deus invisível do que é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Bem, rapidamente, Provérbios 8, 22 não está diretamente falando de Cristo. Então, não tem por que mudar aí de criar para adquirir, certo? Ainda que fosse o Filho de Deus, aí poderia fazer uma análise gramatical, tudo, e ver se essa tradução está errada e colocar uma outra palavra que respeitasse a revelação do Novo Testamento, uma vez que o verbo está no Antigo Testamento e não havia, de fato, a plena compreensão do Filho. Já Colossenses capítulo 1, 15, eu recomendaria, em vez de primogênito, porque na nossa linguagem, dá a ideia de primeira criatura, primeiro gênero, né? Primogênita, primeira pessoa, né? Ficaria esquisito para nosso entendimento. Então, é preferível, talvez algum dia, as traduções realmente pudessem colocar por chefe, né, autoridade. E assim, dá a ideia de primazia, de preeminência, entende? Desse texto. E o outro, que eles chamam, né, a imagem de Deus, é porque Jesus é o próprio Deus, no sentido de que Deus é assim da pessoa Trindade. Bem, aqui a gente vai, já finalizando o vídeo, tópico 3, implicações do arianismo na atualidade. Está aqui, ó. É muito importante, sabe? A tradução do Novo Mundo. Eu aqui em casa tenho a tradução do Novo Mundo, de capa preta. Atualmente eles têm agora a tradução do Novo Mundo com a capa cinza. Infelizmente eu não tive a oportunidade de adquirir essa nova tradução, até porque eles não querem nos dar mais. Até eles dão. Tentei até comprar, mas não quiseram me vender. Mas é importante ter isso para quem é estudioso, né? Eu tenho essa tradução e vou usar na EBD amanhã, no domingo, para mostrar ele aos alunos que a tradução dele está errada. Bem, a tradução do Novo Mundo, a exemplo do arianismo,
há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva da Escritura, denominada tradução do Novo Mundo. Então, essa tradução da Bíblia é uma tradução falsa, adulterada e amaldiçoada. Existe Bíblia amaldiçoada? Existe sim. É a tradução do Novo Mundo. Ali não existe exegese, existe a exegese. Toda a invenção da Testemunha de Jeová estão agora no texto. Então, trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos das falsificações. A palavra era um Deus. Deus com D minúsculo e um com artigo definido. Visto que o texto correto é e a palavra era Deus ou o verbo era Deus. O texto sagrado declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa passagem fala textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo, a tradução amaldiçoada do Novo Mundo, melhor dizendo, diz do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um dó onde não existe no texto grego, para desvincular e negar e distorcer a divindade de Cristo. Deixa eu pegar aqui um texto, olha Apocalipse rapidamente. Pronto. Peguei aqui Apocalipse capítulo 22, verso 18 e o 19. A tradução do Novo Mundo da Testemunha de Jeová é uma tradução da Bíblia amaldiçoada. Veja o que o texto diz. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, a Testemunha de Jeová fizeram acréscimo. Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se acrescentar. Eles acrescentaram o artigo definido 1 e o dó, aqui nesse texto que a gente citou. Verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua palavra da vida, da cidade santa, das coisas que se acham nela escritas. Ou seja, também testemunho de Jeová e muitos grupos religiosos, tá, que até usam a Bíblia para nos enganar, retiraram a verdade do Evangelho, retiraram a divindade de Cristo. Então, portanto, é correto dizer que a Bíblia das Testemunhas de Jeová é amaldiçoada. Os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. No movimento Hare Krishna, eu tive até um debate pessoal ao vivo aqui na cidade de Recife, Pernambuco, estado de Pernambuco, onde eu debati com Hare Krishna, mas faz muito tempo. Por exemplo, eles negam a divindade de Jesus e nem acreditam que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como mero guia espiritual em uma das inúmeras encarnações de Krishna. Então, na visão do hinduísmo, desse pessoal oriental, Jesus ele é Krishna, o falso Deus, outros grupos. Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a identidade absoluta de Jesus e sua ressurreição dentre os mortos e não reconhece a sua singularidade. Jesus, Deus não passa de um mero médium ou de um dos grandes mestres filósofos, um espírito iluminado. No entanto, a Bíblia mostra que Jesus é muito mais do que isso. É o Deus em forma humana. Conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, algo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Por isso que eu disse a você, pessoal, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, seja quem for, dentro, fora da igreja pentecostal, calvinista, que for, ele está perdido se negar a divindade. E também se negar a inspiração e a autoridade da Escritura. Está totalmente perdido. Então, a gente que estuda esse mês a projética, certo? Vocês estão sendo abençoados com isso. A gente precisa aprender a fé cristã, saber argumentar a fé cristã e saber comunicar, isto é, não somente defender,
contra os ataques dessas religiões, mas por meio do evangelismo, por meio da nossa obra missionária, tá bom? Cada vez mais a gente vai tentar mostrar o evangelho. Mas lembro a vocês que essa revelação, esse entendimento da Trindade, não é um produto da nossa criação. Por que não? Porque por isso que muitas pessoas não acreditam. Porque a Trindade primeiramente, a Trindade é uma revelação de Deus. Se Deus não nos iluminar a nossa mente sobre a Trindade, de maneira nenhuma a gente vai acreditar. Então, primeiro, Deus nos ilumina, Deus nos revela a Ele mesmo em nós, e Ele nos dá a Bíblia, para a gente agora poder argumentar, poder ver que existem textos que fundamentam isso. Essa revelação especial. Na revelação, cadê aqui, meu Deus? Na revelação geral, a gente não pode entender a Trindade, certo? Não há como conseguir isso. Há como entender que existe um Deus. Mas a Trindade só é vista e é explicitamente revelada na revelação especial, tá bom? Então, forte abraço, bons estudos. Então, antes de terminar aqui, respondo aí também, né, na revista, revisando o conteúdo, né? Aqui, ó. Revisando o conteúdo, aqui, ó. Como a Bíblia revela Jesus como o Deus verdadeiro. 1 João, capítulo 5, versículo 20. É a resposta, tá bom? Tá aí, ó, a resposta. Quais os primeiros grupos religiosos da história a negar a divindade de Jesus? Os simeonitas, os monarquianistas dinâmicos e os arianistas. E hoje, quem são? Mormon, Testemunho de Jeová, respondiendo. Cite 3 passagens bíblicas adulteradas da tradução Novo Mundo, que é da Testemunho de Jeová, para negar a divindade de Cristo, que é 1 João capítulo 1, Tito capítulo 2, versículo 13 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Cite 3 grupos religiosos de autoridade que negam a divindade de Jesus. Hare Krishna, Espiritismo, Muçulmano, Testemunho de Jeová. Qual é o ponto mais crucial do arianismo? Negar a divindade de Cristo é negar a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9. Então, se você gostou do nosso estudo, do nosso conteúdo, compartilha aí, pessoal. Nos ajuda. Tá? Cada um puder compartilhar, deixar seu comentário, vai estar nos ajudando aqui também, tá bom? Forte abraço e até o próximo estudo. Uma boa EBD para todos nós.